abençoados com todas as bênçãos. Na certeza que hoje já é o nosso melhor dia, seja bem-vindo a mais uma ministração, palestra, uma live, como você queira chamar, mas o assunto é o mesmo, Evangelho da Graça de Deus. Os mistérios que foram revelados ao apóstolo Paulo lá no paraíso. Ele diz que não aprendeu de homem algum, mas do próprio Deus, do próprio Cristo ressuscitado. Nem com Jesus de Nazaré ele aprendeu. Ele aprendeu com o próprio Cristo. E é desse evangelho que nós estamos sempre aqui falando, nós estamos aqui sempre anunciando, para que a palavra corra e seja glorificada. E com isso, os nossos irmãos que estão lá na mentira da religião, estão sendo enganados, possam alcançar essa verdade que um dia nos alcançou e nos libertou. Essa que é a verdade. Somos livres por essa palavra, por esse conhecimento. Se Cristo nos libertou lá na cruz, nos livrou de qualquer condenação, agora falta a liberdade aqui, na mente, no conhecimento, que infelizmente, não é isso? Muitos dos nossos irmãos que ainda estão na religião não alcançaram. E para alcançar, o que é necessário? Eles ouvirem o Evangelho da Graça e Deus mesmo iluminar os olhos do seu entendimento. Aí então, de fato, eles serão livres. E para isso eu gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem, para que alcance a outros. Gostaria também de convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, se por acaso você ainda não é inscrito, para que nós possamos usar o YouTube também para que essa palavra corra com mais rapidez, com mais velocidade, porque quanto mais irmãos nós alcançarmos, mais pessoas livres, mais filhos de Deus livres nós teremos. Nós não sabemos quem é quem, não sabemos onde vamos chegar, quem vai ouvir, mas Deus sabe. O nosso papel aqui, a nossa função, minha, sua, de qualquer um, qualquer filho, é falar dessa palavra para que a palavra corra e seja glorificada. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Faça a palavra correr, faça a palavra ser glorificada, compartilhando e participando desse serviço maravilhoso que é a palavra do nosso Pai. Nós temos aqui para hoje um assunto, não é isso? Bem tranquilo, muito bom e ao mesmo tempo muito forte, porque alguma coisa da religião que é tida assim como uma verdade, mas que é uma tremenda de uma mentira, que é o diabo da religião. Esse é o nosso tema que nós vamos aqui estar tratando, é o tema que nós vamos aqui falar. E também gostaria de agradecer a você que já está aí compartilhando, a você que já está nos passando mensagem. Muito obrigado pela sua participação. É importante que você faça isso, que outras pessoas vão ler essas mensagens e vão ter os olhos aqui aclarados, porque aqui, abençoados, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Por eu estar aqui, eu não sou melhor do que você que está aí. E você está aí também não é melhor do que eu que estou aqui. Nós somos iguais perante o nosso Deus. Nós somos um corpo e o corpo tem vários membros. E cada membro tem uma função. No momento eu estou aqui. Mas recebo que seja você aí, também como faz o nosso irmão Orlando Alves, não é isso? Abençoado, um abraço para ti. Muito obrigado pela sua fidelidade com o Evangelho da Graça. Isso nesses dias está até um pouquinho difícil de se ver, os abençoados sendo fiéis a essa palavra. Temos ouvido muitos abençoados falando coisas diferentes do Evangelho. Aí, abençoado, se está diferente, diz o apóstolo Paulo, não serve, é anátema. Então, esse abençoado Orlando Alves, eu recomendo fidelidade ao Evangelho da Graça de Deus. E se é fiel ao nosso Pai, é nosso amigo, não tem por onde escapar. Bom, então vamos aqui dar continuidade a esse serviço que se chama O Diabo da Religião. É o tema de hoje. Por que, abençoados? Veja bem, a religião, não importa qual seja, toda religião tem um diabo. É incrível isso, toda religião tem um diabo. E esse diabo da religião é que divide com Deus a soberania. Todos os lugares dizem, Deus é soberano, Deus é o Senhor, é o único Deus, ainda canta aquelas músicas, não é isso? Não há outro Deus, não há Deus maior, porque tu és o único Deus, aquelas músicas maravilhosas. Mas na prática existe um diabo que divide a soberania com Deus. Olha que coisa tremenda. Deus fez, não é isso? Deus criou
e o diabo pode destruir. Olha que tremendo. Existe aí um medo global aí do mundo ser destruído. Por quê? Pelo diabo, porque o diabo está fazendo, o diabo está acontecendo. Ô abençoado, o Evangelho diz que o mundo, a Terra, o planeta, está guardado debaixo do poder de Deus. E não tem esse perigo. Mas segundo a religião, existe um diabo, segundo a religião, existe um diabo que vai desfazer o que Deus fez. Deus fez, o diabo pode destruir. Deus salva, o diabo pode levar para o inferno. Olha que coisa tremenda, que diabo poderoso é esse da religião. Segundo a religião, veja bem, é um ser que peleja contra Deus. Existe um ser espiritual pelejando contra Deus. Até quando eu estava lá na religião, existia lá uma maneira de falar, até eu mesmo falava nisso e dizia assim, ó, o diabo é sujo, dando a entender que tem, né, um diabo lá que ele trata com sujeira com os filhos de Deus. Só que esse diabo da religião, esse diabo, ele só existe nas mentes dos religiosos. Somente abençoados. Olha, você pode ver, se é um religioso, na mente dele tem um diabo. Com certeza. Não existe a menor dúvida disso. Não existe esse tal ser no Evangelho. O Evangelho, em lugar nenhum, diz que exista um ser espiritual que está dividindo soberania com Deus e que possa estar pelejando contra Deus. Somente na mente dos abençoados da religião, dos religiosos, principalmente daqueles líderes, né, que usam esse ser para causar medo, usam esse ser para aprisionar as pessoas. Parece que existe uma sociedade, né? Eu ouvi um amigo meu aí falando a respeito desse assunto, ele disse que parece que existe uma sociedade entre os pastores, aí, os padres, os pais de santo aí da religião, com o diabo, porque eles expulsam, aí o diabo vai atrás. De manhã expulsa, de tarde está lá o diabo. Parece que existe aí uma sociedade. Mas vamos ler aqui Efésios, capítulo 4, versículo 27, o que o Evangelho diz a respeito, porque eles mesmo dizem assim, eu vi um abençoado falando assim, mas está escrito na Bíblia, está escrito no Evangelho, e Paulo escreveu que existe um diabo, e Paulo fala de diabo. Então vamos ler aqui se realmente Paulo fala a respeito de diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Pegue a sua Bíblia, se for possível, pega um papelzinho, uma caneta, eu sou aqui do tempo antigo, não é isso? Que gosta de anotar, gosta de escrever, para você conferir se o que nós estamos lendo está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porque eu já fui enganado por muitos anos por não conferir o que eu ouvia nos púlpitos das igrejas e era enganado. Então eu te recomendo, te conselho, se cabe um conselho meu, pega uma Bíblia, pega um papel, uma caneta, anote e confira, para conferir se está igual com o que você está ouvindo. Então veja aí, Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. Olha o que Paulo escreveu. O que o apóstolo Paulo escreveu? Não deixe lugar, não deixe ocasião, não deixe oportunidade ao diabo. Não deixe o diabo trabalhar. Não dê oportunidade para esse ser. Então, abençoados, depois de ler esse verso aqui, que é um verso bem conhecido na religião, eu conhecia esse verso muito bem, eu pensava, como um bom religioso que eu era, eu era um religioso, olha, poucos iguais a mim, porque era um religioso ali, né, fiel à religião, era muito bom nesse negócio. Eu pensava como um bom religioso, se é para não dar lugar, se o apóstolo Paulo diz aqui, ó, não deixe lugar ao diabo, o que eu pensava? Então existe um diabo. Se está escrito aqui, ó, não deixe lugar ao diabo, então é porque existe aí um diabo. E mais, olha como é que era a minha mente quanto a esse ser. Porque eu aprendi na religião, e toda religião ensina assim. Um diabo, é um ser com chifres, veja bem, com chifres, tem aquele par de chifres, igual um boi, não é isso? Tem uma cauda, e na ponta dessa cauda tem aquela lança, não é isso? E também tem um tridente, segurando assim na mão. Não é isso? Eu tenho certeza que você já viu em algumas lojas que vendem produtos religiosos, uma estátua lá com esse ser, exatamente desse ser. Mas não está somente ali na loja, não está na mente dos abençoados, que tem um chifre, tem a cauda e tem ali o tridente.
Assim eu imaginava o diabo. Por quê? Porque eu era um bom religioso, e todo bom religioso, ele tem um diabo em sua mente, e tem exatamente desse jeito, com rabo, tridente, dessa maneira. Agora, o que a religião não ensina, veja bem agora, hein? Eu nunca aprendi isso na religião, a religião não ensina que diabo na Bíblia é um adjetivo. Olha, não é nome próprio. É um adjetivo, não é um nome próprio. Um ser, uma pessoa, não é. Quando se fala aqui de diabo, não está falando de uma pessoa, não é isso? Como, por exemplo, dar um nome a alguém, falar de alguém, assim, aquela pessoa ali, aquele homem ali, como, por exemplo, o nosso irmão Raimundo Santos. Eu estou falando de uma pessoa, Raimundo Santos, um abençoado que está agora nos acompanhando. Eu estou falando dele, de uma pessoa. Mas quando a Bíblia fala de diabo, ele não está falando de uma pessoa, de um ser. Está falando, é um adjetivo. Opositor. O que significa esse adjetivo? Opositor, adversário. Ou seja, um pensamento contrário. Alguma coisa contrária a uma situação, então é chamado de diabo. Você parece um diabo, é sempre contra tudo, é contrário, você não participa, você não concorda com nada, você está sempre se opondo à situação, o que nós vamos fazer, você é um diabo. Isso que é chamado de diabo. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Não deixe lugar ao diabo. E olha só, vamos ver aqui, um exemplo disso aqui, que aconteceu, desse opositor. Mateus capítulo 16, vamos ler aqui 2 versos. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 22 e 23, que diz assim, E Pedro, olha só, apóstolo Pedro, o apóstolo que foi dado a ele a circuncisão, o apóstolo da circuncisão. Ele conversando, dialogando com Jesus, numa certa situação, olha o que aconteceu. E Pedro, tomando de parte, se meteu na conversa, não é isso? Começou a repreendê-lo. Pedro é um caso à parte, né? Ele estava repreendendo, sabe quem? Ao próprio Deus, ao próprio Jesus de Nazaré, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, querendo que o próprio Jesus de Nazaré tivesse compaixão dele mesmo. Que situação, não é isso? De modo nenhum te acontecerá isso, que Jesus estava prestes a ser preso e a ser crucificado e a morrer, e Pedro falou para ele, Senhor, tenha compaixão de ti, isso não vai te acontecer de jeito nenhum. E olha o que disse aqui Jesus de Nazaré para esse homem. Ele, Jesus de Nazaré, porém, voltando-se para Pedro, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha o que foi que Jesus disse para Pedro. Pedro não era qualquer pessoa. Pedro não era qualquer um. Pedro era uma pessoa muito especial nesse contexto aqui da Bíblia, uma pessoa muito importante. Ele disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, que não serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Olha o que Satanás compreendia, mas só as coisas que são de quem? Dos espíritos? Lá de outro mundo? Não. Esse Satanás aqui que Jesus estava se referindo só compreendia as coisas dos homens, porque era um adjetivo, era uma coisa que estava acontecendo ali. Então, abençoado, veja bem, Jesus chamando Pedro de Satanás, de diabo, ali naquela situação. Jesus estava falando de um comportamento de Pedro. Não é que Pedro fosse um Satanás, não é que Pedro fosse o próprio diabo. E não, abençoados, não é isso. Quando Jesus chamou Pedro de Satanás, ele estava falando de um comportamento de Pedro ali naquela situação. Está ficando claro? Pedro não era diabo, Pedro não era Satanás, mas estava se opondo à obra de Jesus, um opositor. Ele falou, não, isso não vai te acontecer, você não vai para a cruz, nós não vamos deixar. Imagina, se Deus mesmo ele se manifestou em carne, no corpo chamado Jesus de Nazaré, com essa função, com essa finalidade de morrer na cruz. E Pedro disse, não, não vai não. Ele estava se opondo. Então, naquela situação, Jesus disse para ele, você é um Satanás. É isso que Paulo está falando. Não deixe lugar a Satanás. Bem, veja bem só, abençoados. As traduções que são feitas pelas religiões, porque quem fez as traduções da Bíblia foram os religiosos. Mudaram a verdade
do Evangelho em mentiras. Traduções é de acordo com seus interesses. Cada padre, geralmente a maioria foram os padres que traduziram de acordo com seus interesses. Cada denominação começa a levar ali a Bíblia, os escritos, tem Bíblia de toda maneira, fazem traduções de acordo com os seus interesses. E veja bem mais aqui, ó. Vamos aqui a João, livro histórico de João, João capítulo 5. Procure na sua Bíblia João capítulo 5, no versículo 45, que diz assim, olha só, mais aqui uma situação de Jesus de Nazaré. Não cuideis, João 5, 45, não cuideis que eu vos hei de acusar. Jesus não veio acusar ninguém, não é isso? Porque havia ali um trelelê ali, estavam dizendo que Jesus estava acusando, ele falou, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai diante de Deus, não é isso? Há um que vos acusa. Quem? Era Deus mesmo? Não. Moisés, em quem vós esperais, na lei de Moisés. Então, veja bem, Jesus de Nazaré também chamou Moisés, a lei de Moisés, de Satanás. Mas a religião traduziu como acusador, por interesse deles. Porque seria terrível se Moisés fosse chamado de diabo, de Satanás por eles. Então eles colocaram o quê? Opositor, botaram acusador. Pedro, veja bem, Pedro, o apóstolo Pedro, estava se opondo a Jesus de Nazaré. Moisés acusava o povo. Dois satanás, com dois adjetivos, aí para Satanás. Pedro e Moisés em duas situações humanas. Não tem nada de espiritual aqui, abençoados. Não existe nada de espiritual. É tudo carnal. Satanás é uma expressão carnal. Não é um espírito que veio lá do outro mundo, que foi expulso lá do céu. Imagina que situação no céu, né? Olha só, a religião me ensinou que houve uma rebelião lá no céu, parece que Deus estava assim meio distraído, ou estava de férias, estava passeando. Satanás bolou lá uma situação e se revelou contra Deus. E tudo isso debaixo de um livre-arbítrio lá desse tal Satanás, desse tal diabo. Imagina, quem é que pode ter livre-arbítrio quanto a Deus? Isso é uma brincadeira, abençoado. O Evangelho não apresenta nenhum ser espiritual fazendo oposição a Deus. Não existe esse tal ser espiritual que faça oposição a Deus. Lá, aqui no Evangelho, você pode procurar de Romanos até Hebreus, que não existe. O apóstolo Paulo, ele não escreveu, ele não relacionou, ele não falou, ele não comentou nunca de um ser espiritual que possa se opor contra Deus. Olha só, Gálatas capítulo 5, avança aí na carta que Paulo escreveu a essa igreja dos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 e 17. Olha o que diz assim, 16 e 17. Digo, porém, diz o apóstolo Paulo àquela igreja, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Da carne. E o versículo 17, porque a carne, esse corpo carnal que você tem, essa participação de carne que nós fazemos, diz assim, ó, porque a carne cobiça, se opõe contra o espírito. Então, quem é que se opõe contra o espírito? A carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Então, quem é que se opõe contra o espírito? É um ser espiritual? É o diabo, é Satanás? É alguém que veio lá dos infernos? Alguém que... Quem é? A sua própria carne, pessoal. Não é diabo. Veja bem, não é diabo. Não é um ser espiritual. Não. É a tua própria carne que milita, que trabalha contra o Espírito de Deus que está em você. Não é que vem assim, um ser. Isso não existe, abençoado. O Evangelho não dá esse respaldo. Olha, para ficar melhor, veja aqui no verso 19. Porque as obras da carne, verso 19, no capítulo 5, e não é, veja que não é do Espírito, não é do diabo, não é de Satanás, obras da carne, são manifestas, toda a carne tem, as quais são prostituição, olha como que as abençoadas
sofrem com esse negócio aqui de prostituição. Porque quando uma mulher se mete debaixo de prostituição, ela logo tem um demônio ali que está nela, e o homem, quando ele tem outro tipo de relação, não com mulher, com homem homossexual, ele logo diz também que é um demônio. Eu ouvi um abençoado falando, não sei se os santos já ouviram isso, que o homem que é homossexual é porque tem um satanás, tem um diabo trabalhando ali na vida dele, incorporado 24 horas por dia. 24 horas por dia, aquele homem ali que se relaciona com outro homem, ele é homossexual, ele está incorporado, está manifestado nele um diabo, um satanás 24 horas por dia. E não é isso que o Evangelho diz. Diz aqui que prostituição é obra da carne. Obra da carne, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, toda a carne manifesta feitiço, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, pelejas, dissensões e heresias. Olha, abençoados. E versículo 21, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dessas das quais vos declaro que já antes vos disse que os cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, veja bem, que não é o diabo, não é o espírito, o que é na sua carne para se opor contra Deus, são essas obras da carne. Não é um ser, não é um ser que entra na mulher, o tal da Maria Padilha, o Zé Pilintra, não é isso? Nada dessas coisas. E veja mais aqui, Romanos capítulo 8, volte a Romanos capítulo 8, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia diz que existe um espírito, um ser espiritual, que possa dominar o homem para que ele possa fazer alguma coisa errada. Deixa eu te dar aqui um exemplo que me aconteceu essa semana. Por descuido meu, eu deixei a minha bicicleta ali num certo lugar, esqueci. Aconteceu essa semana e passou alguém, levou a minha bicicleta. Será que foi um espírito de outro mundo que levou a minha bicicleta? Com certeza não, abençoado. Foi um abençoado que tem o mau costume de levar o que não é dele e levou a minha bicicleta. Não foi o espírito que veio do outro mundo, não foi o diabo, não foi o Satanás, foi a carne dele que não tem educação e levou o que não lhe pertencia. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o demônio. Romanos capítulo 8, no versículo 7 e no versículo 8, diz assim, versículo 7. Que diremos, pois? Capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação, veja bem, a inclinação, a vontade da carne, vontade de quem? Do diabo? Vontade do espírito? Não. Vontade da carne é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Não vai ser, abençoado, não adianta, não vai ser. O versículo 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. As vontades da carne, veja bem, as vontades da carne são as únicas coisas, essas obras da carne, que se opõem contra Deus. É o que diz o Evangelho. Não existe aí um espírito, um ser espiritual que possa incorporar em alguém, ou de outra maneira qualquer, e ser contra Deus, batalhar, lutar contra Deus. O que é contra o Espírito de Deus que habita em nós é as obras da nossa carne. Coisa material, coisa terrenal. Nunca foi, veja bem, nunca foi um ser espiritual. Não tem, pessoal, não tem. O Evangelho não fala nada disso. Esse negócio do abençoado incorporar, está endemoniado. E nós lemos aqui, não existe isso. Efésios capítulo 4, versículo 27, quando o apóstolo diz, não deis lugar ao diabo, o que ele está falando? Está falando da carne, da vontade da carne. Não deis lugar à vontade da sua carne. Porque senão você vai se meter embaixo de prostituição, você vai se meter embaixo de mentiras, você vai entrar embaixo de bebedice, vai beber porque vai dar vontade da sua carne, vai dar lugar ao Satanás, ao diabo da sua carne, essas vontades. Não dê lugar a essas coisas, porque tudo essas coisas estão aí, nessa carne aqui. Não existe uma carne que não seja capaz de prostituir.
Eu não recebo o que você faça, mas a tua carne é capaz de prostituição. A tua carne é capaz de mentira. A tua carne é capaz de fazer coisas assim abençoadas, terríveis. E não é o espírito, é a tua carne. Agora, esse ser espiritual criado pela religião tornou-se uma fonte de lucro, uma fonte de riqueza para esses abençoados aí da religião. Por quê? Não existe esse tal ser, não existe. O que existe é uma carne ativada, uma carne que está dando lugar a Satanás, de carne que, não é isso? Que esse abençoado que levou a minha bicicleta deu lugar a Satanás e ele cometeu uma obra que foi contra Deus, não é isso? Um negócio lucrativo para esses abençoados, esse negócio de expulsar demônio, tranca-rua, pombagira, essa tal da pombagira que perturba muitas mulheres que gostam de prostituição, gostam dessas coisas. Eles logo dizem que não, você tem uma pombagira em você. Olha que coisa tremenda. O tal do Exu Caveira, o tranca-rua, e são vários nomes abençoados, vários nomes. Essa história de possessão diabólica, né? Pessoas endemoniadas. A primeira vez que eu vi uma suposta, uma pessoa endemoniada, eu olhei, isso aí é o diabo, mas não é abençoado, é a carne da abençoada que é capaz de fazer coisas terríveis. E os abençoados, como é que os abençoados lucram com essas coisas? Vem que nós vamos orar por você e você vai ser liberta dessa possessão. Esse diabo que te atormenta, esse demônio que está aí pendurado no seu cangote aí, nós vamos expulsar ele. Claro, tudo isso mediante uma oferta, a um dízimo que não é pouco e coisas desse tipo. Tranca-rua, Exu Caveira, pombagira e essas coisas são nomes dados pela religião a muitas manifestações, a muitas feitiçarias da carne, abençoados. Feitiçarias. Gálatas capítulo 5, versículo 20, nós lemos aqui, a carne, ela é feiticeira. É feiticeira, te leva a fazer coisas que depois, eu tenho certeza que você já passou por isso. Você já fez coisas, teve assim, atitudes no momento que você fez como certa, no desespero ali fez. Depois que passou, você parou e pensou, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Por que eu fiz isso? Porque a tua carne abençoada, ela desenvolve um negócio chamado feitiçaria, que é contra Deus. Pessoas que vão lá e tiram a própria vida. Isso é uma coisa terrível. Ele deu lugar ao diabo, ele deu lugar a Satanás, a vontade da sua carne. Ele aí tirou a própria vida. Não que ele não seja filho de Deus, mas foi dar lugar à sua carne. Nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus que está em nós. Vamos aqui. Mais um verso. E para você entender bem, não existe esses tais personagens na Bíblia. Isso aqui é tudo folclore. Esse negócio de Saci Pererê, Cuca, Tranca-Rua, e esses todos que nós conhecemos, que estão muito por aí, isso não existe na Bíblia, no Evangelho, de jeito nenhum. Paulo nunca falou a respeito dessas coisas. Isso é coisa da cabeça da religião, da maldade dos religiosos, que fizeram para aprisionar o Filho de Deus, que não tem conhecimento, não conhece o Evangelho, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O abençoado não conhece, então se mete debaixo dessa confusão. Aqui um verso bem bonito, aqui, primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 13, ele diz, não veio sobre vós, olha aqui o que diz aqui o Evangelho da Graça. Preste bem atenção que esse verso aqui, ele é muito, muito importante. Não veio sobre vós, não vem sobre nós, tentação, senão o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Está dizendo que a tentação é diabólica? A tentação que vem sobre você, quando você sente aquela vontade de tomar todas, quando você sente a vontade de ter todas, ou então a vontade de ter todos, não é isso? Essa tentação que é diabólica? É a pombagira, que pegou lá a mulher que fez ela sair por aí se prostituindo com um homem em cada esquina, e o Zé Pilintra, que faz o abençoado lá tomar todas, e o tranca-rua, que fecha os caminhos das pessoas segundo a religião. Não, o que diz? Senão humana, não veio sobre vós
tentação, senão humana, da carne, de você mesmo, abençoado. Que Paulo diz lá em Gálatas 5, 19 e 20, nós acabamos de ler. Não é espiritual, não é um espírito abençoado. É isso que nós estamos aqui falando para os santos que por acaso ainda não entenderam, não conhecem isso. Tenha bem a isso. O reino é de Deus, só existe um Deus, um Senhor que é sobre todos e sobre todos. Não tem essa conversa. E mais, se houvesse esse espírito, ele não poderia entrar em você, porque o nosso corpo aqui, o nosso espírito aqui dentro, é templo do próprio Deus. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Como viria um outro espírito incorporado, então iria expulsar Deus, já estaria maior do que Deus, e para ocupar o lugar de Deus. Isso é uma mentira da religião. Não existe essas coisas. E diz mais assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas olha só, olha que coisa tremenda, aqui tem uma coisa muito importante para nós, mas fiel é Deus. Por que Deus é fiel nesse assunto aqui? Que vos não deixará, Deus não deixará você ser tentado acima do que podeis. Então aquela conversa de você falar, eu não aguentei, foi forte demais, aquela morena, aquele moreno, foi um negócio assim, aquela tá muito geladinha, me ofereceram aquele negocinho lá, eu mandei o teco. Olha, essa conversa é mentira, porque é que está dizendo, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes que você ceda, antes que você caia, antes que você dê lugar ao diabo, olha o que acontece. Com a tentação, com a vontade da carne, porque a tentação é a vontade da carne, dará também o escape. Olha que coisa tremenda. O seu corpo ele tem assim muitos desejos, muitas vontades, não é isso? Mas diz que Deus não vai deixar você ser tentado além daquilo que você suporta e vai te dar um escape para que possais suportar. Então não me venha com, como diz o abençoado da televisão, não me venha com churumelas dizendo que eu não suportei porque a tentação foi maior do que eu. Então, abençoado, tem alguma coisa errada aí, porque o Evangelho diz que Deus também te dará o escape para suportar a esta tentação. Diz que vai dar o escape, mas não diz que vai tirar a tentação. Aí é que está o trelelê. O Evangelho diz, o apóstolo Paulo escrevendo aqui a Corinto, diz que Deus, ele vai te dar te dar um refresquinho aqui, vai te dar uma porta de saída, uma saída pela esquerda, pela direita, ele vai dar uma solução aí para você, mas não vai tirar essa vontade que você tem aí. Eu falei aqui outro dia aqui, né? Eu não sou de beber, nunca fui de beber bebida alcoólica, mas um certo dia eu estava vendo ali a televisão e quando vi a propaganda de uma certa cerveja, que senti aqui, arder aqui, porque esse desejo está na carne. Deus não vai tirar isso de você. Ele vai te dar um escape dado por Deus para que possamos suportar a essas tentações. Olha, vamos aqui a segunda Coríntios, porque precisamos saber que escape é esse. Porque até então, quando eu estava na religião, eu não tinha escape nenhum, abençoado. O que acontecia é que quando eu vacilava, eu era excluído, eu era disciplinado, ia lá para o banco lá da humilhação, né, que tinha um banco lá do lado, que todo mundo ficava sentadinho lá, quando o abençoado bebia um pouquinho. E uma certa vez eu fui convidado a sentar nesse banco, porque alguém passou lá na padaria onde eu estava tomando um Guaraná, e de longe o abençoado viu que era cerveja. Guaraná, cerveja, Guaraná. E chamou lá e falou, você, abençoado. Eu tive que explicar, porque senão eu estaria sentado naquele banco, o banco lá da humilhação. Então, precisamos saber que escape é esse que Deus dá. 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, capítulo 12, no versículo 7. 12, 7. Ele diz assim, 12, 7. Vamos lá. E para quê? Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. E para que não exalte
pelas excelências das revelações, as revelações que ele recebeu, abençoado, era uma coisa muito excelente, não era de brincadeira não. O que Paulo recebeu era uma coisa muito importante. Foi-me dado um espinho na carne, olha só, uma debilidade na carne, não é isso? A saber, um mensageiro de Satanás. Olha só, não era um espírito que chegava lá e falava para falar, você tem esse defeito, você gosta da mulher do vizinho, você já bebeu, você já cheirou. Não é isso não, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo tinha um mensageiro de Satanás na sua carne, não é isso? Acerca do qual 3 vezes, olha o que Paulo fez, 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para tirar dele esse mensageiro, essa debilidade da carne dele. E no versículo 9, e disse-me, olha no versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta. Não tirou o mensageiro, não tirou Satanás dele, mas ele disse, o escape, a minha graça te basta, porque o meu poder, qual o poder de Deus? O evangelho da graça. Se aperfeiçoou na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, abençoados, o escape que nós temos é o evangelho da graça, o conhecimento do evangelho da graça. A única maneira, veja bem, a única maneira de se resistir, de suportar a esse demônio carne, a esse mensageiro que tem aqui na nossa carne, mensageiro de Satanás. Quer ver só um exemplo? É quando ele vem à sua carne e te fala, vai lá uma vezinha só, né? Uma vezinha só não faz mal não, só um golinho só, né? Mensageiro de Satanás, a vontade da sua carne, falando assim, não, ela é muito bonita, poxa, vai deixar passar uma dessa? Mensageiro de Satanás. Ou então, aquele camarada ali, ele pode te dar uma vida muito melhor do que a do teu marido. Mensageiro de Satanás. E a única maneira de se resistir, de suportar esse demônio da carne, é o conhecimento da graça, abençoada. É a única maneira de você resistir a essas coisas, essas vontades que te vêm, é o conhecimento da graça de Deus. Nós temos aí muitas ciências humanas, né? Psicologia e muitas outras que são muito boas, mas a única maneira, a única que pode te fazer entender bem isso aqui, é o conhecimento da graça de Deus, o evangelho de Deus, lá que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação do que, abençoado? Dessa carne, abençoado. Salvação daquele que crê. Só o evangelho da graça de Deus, o conhecimento, a prática desse evangelho na nossa vida, que vai nos fazer suportar essas coisas, o conhecimento da graça. Não é jejum, não adianta você jejuar para não sentir mais vontade de desejar a mulher do vizinho, não adianta você jejuar para não querer beber mais, não adianta você participar de oração forte, não é isso? Para não fazer coisa errada, não adianta imposição de mãos, vamos colocar a mão na sua cabeça e você vai ser livre aqui da maconha, da cocaína, não adianta essas coisas, não adianta você participar de culto de libertação, que também não vai resolver o seu problema, esse negócio de despacho na encruzilhada, matar a galinha, cortar lá o pescoço da galinha e botar na encruzilhada, também não vai resolver o seu problema, quando você sair dali vai sair até pior, somente o conhecimento da graça de Deus, abençoado. Somente conhecendo a nossa posição em Cristo Jesus. Quando você entende a tua posição em Cristo Jesus, aí então você vai conseguir suportar esse mensageiro de Satanás que está aí. Você vai poder discutir com ele, conversar com ele, tete a tete, falando a sua posição em Cristo Jesus. Quando ele te apresentar alguma coisa, isso não serve para mim. Você pensa que eu não sinto vontade de beber? Você pensa que eu não sinto vontade de fumar? Você pensa que eu não sinto outras vontades? Claro que eu sinto, tenho carne igual a você. Mas a posição que eu tenho em Cristo Jesus, que o Evangelho me revela, o Evangelho me mostrou, me fazem discutir com essa vontade. Não, vontade. Não, isso não serve para mim, porque eu tenho uma posição em Cristo Jesus, abençoado com todas as bênçãos. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. É a única maneira de você escapar desse demônio, dessa vontade aí da sua carne. Não é jejum, não é oração forte. Veja aqui, 2 Coríntios 4, 7, o que diz aqui, a nossa posição em Cristo Jesus. Temos, não é que você vai ter.
Não é isso. Você tem. Você não tem que fazer nada para ter. Você já tem. Temos, porém, este tesouro, o Espírito, não é isso? Em vaso de barro, nesse corpo aqui abençoado, que é só Deus mesmo, não é isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos um tesouro, o Espírito que está em nós. Nós somos um tesouro para Deus. Dentro de um vaso de barro cheio de vontade, cheio de mania, cheio de mau costume, muito mal acostumado pelo pai dele lá da carne, que foi Adão. E nós precisamos do conhecimento da graça de Deus. É isso que acontece, abençoado. Não é nenhum ser espiritual, é a sua própria carne. Esse diabo que a religião apresenta é a sua própria carne. Abençoados com todas as bênçãos. Veja bem o que eu vou te falar. Se você ainda entende, eu recebo que não seja o seu caso, mas se você está me ouvindo aí, talvez pela primeira vez, temos recebido aí correios de abençoados, né, falando, pedindo algumas explicações. Algumas coisas nós podemos explicar, sabemos explicar, outras ainda não alcançamos, estamos estudando, estamos procurando, mas algumas coisas nós já entendemos. Se por acaso você ainda entende que o diabo é um ser espiritual, se na sua mente, aí no seu conhecimento, o diabo, o demônio, eu não sei mais como você chama, seja um ser espiritual e ainda está vivo, veja bem, deixa então eu te mostrar aqui dois versos. Vamos aqui te mostrar 2 versos para que você... vamos ver aqui, não é isso? Porque é só Deus abençoado que pode fazer mudar o entendimento da pessoa. Nós falamos aqui e Deus muda o nosso pensamento. Como mudou o meu, vai mudar o seu também. Olha só, eu era um defensor do diabo, eu parecia até um advogado do diabo. Não, é diabo sim, isso que você fez é diabo mesmo. Você paquerou aquela mulher, foi o diabo que te fez paquerar. Você bebeu todos, foi o diabo. E não é, abençoado, mas só Deus, com conhecimento do Evangelho da Graça, que pode te fazer entender. Por mais bonito que eu fale, por melhor que eu explique, é Deus que vai te fazer entender. Mas é necessário que você abra o seu ouvido e ouça aqui que nós vamos falar. Hebreus capítulo 2, versículo 14, para você que ainda pensa que existe um ser espiritual chamado diabo. 2,14. E visto como os filhos participam de carne e sangue, todo filho participa de carne e sangue, esse corpo cheio de debilidade, todo filho, desde que começou Adão para cá, todo filho participa de carne e sangue. Também ele, Cristo, falando de Deus, participou das mesmas coisas. Que coisas? De carne e sangue, um corpo chamado Jesus de Nazaré. Para que, pela sua morte, pela morte dele lá na cruz, fizesse o quê? Aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então está dizendo aqui que a morte de Cristo aniquilou o diabo. Diz que o diabo, o acusador, a lei de Moisés foi destruída. Foi destruída. Mesmo que fosse um ser espiritual, teria sido destruído por Cristo ali na cruz. Deixou de ser. Mesmo que esse tal ser, esse tal diabo, esse tal Satanás, demônio, fosse um ser espiritual, ele teria sido destruído na cruz. Porque o Evangelho diz que quando Cristo morreu, trouxe por consequência a destruição desse ser chamado diabo. Mas só que diabo não é um ser espiritual. Diabo é um acusador. E quem nos acusava, nós já lemos, foi a lei de Moisés. A lei de Moisés que acusava o povo. E Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o diabo foi destruído. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você ainda pensa, você entende que diabo, Satanás, como você chame, é um ser espiritual, o Evangelho diz, se fosse até a cruz, ele foi destruído. Ali quando Cristo morreu e ressuscitou. E Colossenses, volte um pouquinho, o nosso último verso, Colossenses 2, versículo 15, ele fala assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, para todo mundo ver, não foi segredo para ninguém, e deles triunfou em si mesmo, triunfou publicamente. Aqueles abençoados, aqueles que ensinam essa doutrina, triunfou deles publicamente. Passam vergonha aqueles que dizem que o diabo existe, que é um ser espiritual, porque o Evangelho diz que Cristo triunfou deles
publicamente. Não existe esse ser, veja bem, não existe esse ser espiritual chamado diabo. Não é um ser, não. Olha, até tem uma abençoada aí da televisão muito famosa, né, que quando eu era criança, eu gostava muito dela, e gosto até hoje, né, pelo trabalho que ela fez. E dizem, olha o que faz a religião. A religião diz que ela fez um pacto com o diabo, por isso que ela é famosa, por isso que ela é rica. O único pacto que ela fez com Satanás foi com a própria carne, ela trabalhou muito e enriqueceu. Isso aí qualquer um vai fazer, se você trabalhar corretamente, da maneira certa, sendo honesto, e tendo um certo talento, um certo dom para isso, você vai enriquecer. Foi o que fez a abençoada. Não existe um ser que possa estar ali querendo fazer um negócio. É mentira, isso não existe. Não existe ser espiritual chamado diabo. Somente existe na mente dos religiosos. O diabo, ser espiritual, só existe na mente dos religiosos. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você tenha me acompanhado bem, não tenha ficado assustado, e peço a você que compartilhe essa mensagem, para que outros possam ter a mente assim, sacudida, não é isso? Para que possam procurar saber que história é essa, mesmo que não entenda, mesmo que não compreenda tudo que nós falamos, mesmo que ache um absurdo, mas vai despertar no abençoado uma curiosidade de saber que história é essa. Aí o nosso Pai entra. Nosso Pai entra, ilumina os olhos e ele liberta assim como eu fui. Porque quando eu comecei a ouvir essa palavra, a abençoada jogou assim no meu peito, sem me perguntar, sem falar nada. Você é um abençoado. Que negócio é esse? Isso não pode ser. E aquilo despertou em mim e eu procurei a pesquisar. Eu sou um abençoado. Porque ela falou para mim, no momento eu não entendi. É isso que acontece, você fala. Talvez a pessoa não entenda, mas o nosso Deus, o nosso Pai, assim como fez com você, assim como fez comigo, vai iluminar os olhos desse e ele vai entender. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que já é a melhor semana para você. Eu recebo que você compartilhe aí a mensagem e se inscreva aí no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a outros, que outros possam entender como é mentirosa essa religião que está aí por mais de 2000 anos aí controlando o mundo, não é isso? A mentirada que desde muitos anos está aí, mas somente o Evangelho da Graça, somente o conhecimento desse Evangelho que vai libertar todos nós, vai nos libertar da mentira, do pecado, vai nos libertar do diabo, vai nos libertar desse juízo que a religião está impondo sobre nós. Então, abençoados, melhor semana, recebo que tudo está bem na sua vida e muito obrigado aí pela sua audiência. Compartilhe a mensagem e se inscreva aí no nosso canal. Melhor semana.